Campeonato da Europa de Atletismo para veteranos, nas variantes de não estádio, ou seja, corta-mato, estrada e também marcha atlética. Competição realizada pela segunda vez no nosso país e justamente em Vila Real de Santo António. É de facto uma competição que reuniu 1.388 concorrentes de muitos países, 169 títulos em disputa, um total de 448 medalhas e com a Espanha a ser o país mais representado. E estamos já com imagens da variante de corta-mato, setor feminino, corta-mato disputado em estafetas, e temos aqui a prova de 3 por 2 km, setor feminino. É uma prova que não é muito habitual vermos no atletismo competitivo, ainda presente, dado que procura-se aqui a componente coletiva, que é o que mais interessava e onde Portugal também conseguiu bons resultados. E aqui, vantagem para a formação espanhola, que vemos já na posição de líder. Sim, a Espanha é uma formação, aproveita a proximidade geográfica para ter aqui um grande número de representantes, com os atletas aqui em grande nível já na frente. E víamos nas imagens Rosa Moreira não a representar Portugal, mas a representar a Suíça. Suíça, exatamente. Acontece também com alguns outros atletas noutros países nestes campeonatos. E assim, vantagem para a Espanha. Na segunda posição, Suíça com a portuguesa Rosa Moreira. Itália na terceira posição. É a estafeta de corta-mato, 3 por 2 km. Vamos para a reportagem para ouvir aqui as protagonistas da prova. Fue genial, fue muy bien, muy rápida, corta y para dar la chispa a la mañana. Gostaram do percurso? Sí, mucho. El recorrido muy bonito, muy bonito. Tenía una parte un poco dura, pero lo demás muy bonito. É a primeira vez num campeonato da Europa? Sí, la primera vez en un campeonato de Europa y la primera vez que hacemos esta competición por relevos y nos ha encantado. Hoje, super! Boa! Foi bastante boa. Foi fácil de correr, dado que eu fui a última que eu corri, dei tudo e consegui. Olha, o que é que vocês pensam deste movimento da corrida por todo o lado? Toda a gente quer correr, o que é que pensam disso? É uma boa coisa. Mantém-nos jovens, desportivos, não pode ser melhor. We are the Swiss fantastic team and it's fantastic and beautiful here in Portugal. We love you all. Yeah! Somos de España, todas de diferentes partes del país. Somos las mejores. A animação sempre uma constante em Vila Real de Santo António no decorrer do Campeonato da Europa de Veteranos. Nas imagens, um histórico do nosso atletismo, Armando Aldegalega. Armando Aldegalega, um atleta olímpico recentemente galardoado com o prémio Carreira pela Federação Portuguesa de Atletismo, uma distinção muito meritória. E já imagens da estafeta para os mais de 60 anos, os diversos escalões acima dos 60 anos, 3 por 2 km. E em que Portugal teve uma magnífica prestação, com uma vitória nesse escalão, com esta equipa onde pontuava de facto o Armando Aldegalega e mais alguns grandes nomes do nosso atletismo. E registre-se naturalmente, em virtude da proximidade da praia, um piso com muita areia. Sim, de facto, e é uma excelente localização para as grandes equipas, e aqui já se tem visto as formações europeias participarem em estágios por causa destas condições. Víamos ali o Aires Pratas a receber o testemunho para a sua corrida, outro atleta muito conhecido em termos das provas de estrada e de meio fundo em Portugal, principalmente nestes escalões de veteranos, e que há algum tempo dizia que estas competições para veteranos de facto tinham um elan especial, tinham uma mística. Estamos a acompanhar o Campeonato da Europa de Atletismo de Veteranos, cerca de 1.400 atletas presentes neste fim de semana em Vila Real de Santo António. Aqui a competição de corta-mato disputado por estafetas de 3 elementos. Estamos a acompanhar os mais de 60 anos, os diversos escalões acima dos 60 anos, onde Portugal acabou por ter
resultados de exceção. De novo nas imagens, Armando Aldegalega, olímpico em Tóquio 64 e também Munique 72, e a mostrar que ainda está aí para as curvas. É verdade, ele é um atleta que mantém a sua saúde e a sua forma física, treina todos os dias, para além de orientar vários atletas do Sporting e aqui a liderar a sua equipa do seu escalão para um triunfo coletivo, um dos 3 que Portugal conseguiu nesta corrida de estafeta. Neste caso, o triunfo dos 75 anos, e o Armando vai recordar na reportagem que os elementos da equipa estavam quase todos no limite acima, ou seja, a competir com jovens de 75, mas eles com quase 80. É verdade, e aqui nesta corrida começava a partir dos atletas de 60 anos, que é o caso do Aires Pratas, que aqui viemos a terminar, e depois, claro, há uma diferença quase de 15 anos neste escalão. E assim, vantagem para Portugal nos mais de 60 anos, também nos mais de 65 anos e nos mais de 75 anos, com a equipa onde pontificava também o olímpico Armando Aldegalega. Vamos para a reportagem para ouvir aqui os protagonistas desta prova. Foi começar prestes e acabar rápido. Foi sempre a andar. Duro hoje? Um bocadinho, claro, isto é tipo corta-mato, mete um bocado de areia. Um bocadinho com mais dificuldades, mas já estamos preparados. Eu ontem fiz os 10 km, estou a fazer esta feita e amanhã vou fazer a meia maratona. O que achou aqui do cross? É muito rápido. Isto foi assim com a roda no ar e acabar quase a cair de costas. Estavam à espera de conquistar aqui a vitória? Sim, porque ontem ficámos em segundo por equipas. E a equipa ganhou. Curiosamente não veio aqui à estafeta, por isso em princípio tínhamos, digamos, o caminho facilitado, o caminho aberto. O que é que lhe pareceu o cross? Como eu disse, o cross foi espetacular, o espaço. E como diz o meu colega, eu sou mais um indivíduo de resistência, estive a fazer a maratona em Lyon, no Campeonato do Mundo, que até fiquei em 7º. E depois, claro que estas provas são muito rápidas, 2 km, e foi uma tática bem conseguida. Um bocado difícil por causa da areia e da terra, mas foi bom, é compensador, a gente correr bastante e depois passar e chegámos em primeiro. O que achou do cross? Olha, foi bom. Começamos mal no princípio, mas recuperamos no fim. Tivemos aqui uma equipa boa, era o que interessava, e ganhamos por isso. E a sua impressão, o cross, hoje? O mais difícil para mim do cross 2 foi os 10 km de ontem. Foi mais difícil. Pesou? Pesou muito, nas pernas. No coração, não. Foi o que safou a onça ainda, foi o coração. Mas eu, de facto, até gosto mais de cross. Só que pronto, não estou habituado a fazer assim 2 provas seguidas e com este desgaste. Isto aqui não é brincadeira nenhuma, é um europeu e a gente, pronto, tem que ser comedidos no andamento que põe. Porquê que corre? Sim, sinto falta. É o stress, é a vontade de dormir, é o apetite para comer, é tudo. Um gajo sente-se aliviado. A gente com esta idade, com 106 anos, anda aqui à vontade, combate com os novos. Portanto, está a ver, se um gajo praticar, está sempre em forma. E as barriguinhas desaparecem. Foi difícil. Tive uma parte com areia e uma subida, e eu gosto mais de piso regular. A parte de areia era muito irregular. Mas o resto correu bem, fiz um tempo abaixo das minhas possibilidades, mas não foi mal de todo. Armando, o cross, como é que foi? Foi o melhor possível, partimos em segundo, ganhámos, portanto estamos muito contentes. É preciso ver que alguns de nós já temos mais 4 anos que os outros do mesmo escalão, que isto é de 5 a 5 anos, há uma diferença nesta idade um bocado acentuada, mas ganhámos, é o essencial, estamos todos de parabéns aqui com estes jovens e vamos continuar. Eu neste momento não me encontro muito bem, e nesta idade também não se pode encontrar nada bem, é o que houver, mas vou tentar o melhor possível. E vamos já para a última das 3 provas de corta-mato no âmbito deste campeonato europeu realizado em Vila Real de Santo António. Vamos agora para os diversos escalões entre os 35 e os 55 anos, diversos escalões sempre em competição em cada uma das provas. Digamos que aqui os mais novos e por isso mesmo também mais distância, 3 por 4 km. Exato, são mais competitivos, são escalões de 35 até aos 55 anos e mais, mas os 35 ainda são atletas que estão em plena atividade e que aparecem em muitas competições de meio fundo. Aqui no caso a Espanha
nos mais jovens surge muito forte, mas os portugueses nos escalões de M40 e 45 também tiveram excelentes representações. E é o caso aqui de Manuel Ferreira, o M45, viemos aqui a receber o testemunho quando vamos já para as imagens da formação M40, com o Manuel Ferraz aqui muito destacado em relação às outras equipas, levar a sua formação para um resultado histórico neste campeonato. E vamos já para o desfecho, numa altura em que vamos assistindo a este despique entre Portugal e Espanha, nos escalões entre 35 e 55 anos, é a estafeta de corta-mato, 3 por 4 km. Vamos já para o último percurso e aqui a estafeta nacional de M40 em vantagem. Sim, e aqui com o Artur Rodrigues a receber de Manuel Ferraz para uma grande luta até ao final, em que a nossa representação conseguiu este título europeu nesta variante de corta-mato em estafeta. Um despique assinalável, como referíamos há pouco com Espanha, mas aqui a seleção portuguesa claramente melhor. Sim, de facto, embora pudesse existir um pouco mais de luta no escalão mais jovem dos M35, a verdade é que em M40 e M45 Portugal conseguiu impor-se aos espanhóis, apesar dos esforços destes e da forte representação. E vamos então para o desfecho desta prova de corta-mato, escalões de 35 a 55 anos, Campeonato da Europa de Veteranos, corta-mato em estafeta, 3 atletas por 4 km, vantagem para Portugal nos M40. E aqui está Artur Rodrigues, a finalizar neste escalão, à frente da formação espanhola, que aqui vimos claramente inferiorizada em relação à nossa categoria. Foi bom, senti-me bem, vinha confiante, sabia que tínhamos uma grande seleção. De início comecei a controlar a prova e depois arrisquei tudo porque queria ganhar um pequeno avanço para o meu colega Ferraz e a partir daí foi sempre só controlar até ao fim. Manuel, a equipa sempre em vantagem? Sim, pois o Luís trouxe uma grande vantagem, depois tentei gerir a vantagem, sabia que o Artur era o atleta dos 3 mais forte, depois entreguei-lhe já com uma grande vantagem, depois o Artur fez o trabalho dele, não é? Artur, como é que foi fechar aqui a estafeta? É muito gratificante já tomar início da corrida com uma certa vantagem. No entanto, mantive um ritmo mais ou menos forte para não ter nenhuma surpresa e não deixar mal os meus colegas que se esforçaram. E penso que estamos de parabéns porque foi uma grande prova e temos que nos poupar para amanhã também. Muy fuerte, se salió muy fuerte la primera. El representante de Portugal ha salido muy rápido y no hemos podido seguirle. Hemos hecho un grupo con Holanda y otro portugués y hemos aguantado lo que hemos podido. And we've just done the 3 times 4K cross country. This is a great event. Portugal put on a really good event. It's a jolly weekend for me. I'm running like rubbish, but who cares? It's good. I love it. We could do with some of the English weather, though. Yeah. It's English weather would help us, but what okay, I'll get suntan or great sunburnt. event. Definitely be back again. Yeah. We have a German team here, and we enjoy it. It's a beautiful, nice weather, nice beach, and everything is beautiful. Nice people. E também presente na competição, mas apenas como espectadora, atleta por 2 vezes medalhada nos Jogos Olímpicos, campeã olímpica Fernanda Ribeiro, aos 10.000. Eu vontade tenho sempre de correr, mas ainda não fiz nenhuma prova de veteranos. Sempre disse que quero fazer um campeonato da Europa. E se calhar tinha sido giro ser aqui em Portugal, mas não me preparei e eu levo as coisas mesmo a sério. Eu, para entrar numa competição, seja de veteranos, eu não sou como as outras pessoas que dizem que venham pelo prazer, que venham porque gostam da corrida, porque eu estive aqui a ver veteranos que têm que treinar para fazer o que fazem. E entre os participantes, Bernardino Pacheco Pereira, vamos conhecê-lo. Bernardino Pereira, o atleta M80, venceu no seu escalão as provas dos 10 km e também a meia maratona e de facto é um dos melhores aqui neste campeonato. Bernardino conta-nos o arranque da sua prática desportiva, designadamente o gosto pelo atletismo. Foi porque eu tive de ser intervencionado a uma tromboflebite e o médico
aconselhou-me a eu andar 30 minutos por dia, sem parar, mas que não era necessário correr. Só como eu estava ali em Queluz, moro em Queluz, e como havia muito atletismo, havia o Joma, havia a Confrolimpa que treinavam lá, entusiasmei-me e a partir daí entrei em provas no dia 23 de agosto do ano 2000. E nunca mais parou? Nunca mais parei. Foi em Cabeceiras de Basto, a prova de cabeça, e a partir daí ganhei o primeiro lugar lá. Olha, acabei por entusiasmar-me e a nível internacional. Foi então, no ano de 2009, na Finlândia, nos Mundiais da Finlândia. Acabei por ser só terceiro nos 10 mil. Pronto, como era o primeiro ano, a seguir foi na Hungria, já foi de prata e bronze, nos 10 mil e 5 mil, depois em Sacramento fui tricampeão mundial. Ou seja, nos 10 mil, nos 5 mil e nos 1500. Entusiasmei-me, olha, a partir de ir para cá. E no decurso do programa do Campeonato da Europa de Atletismo de Masters em Vila Real de Santo António, lugar também para uma conferência por parte de Martine Prevost. A mulher e o atletismo, dos 15 aos 80 anos, foi o tema desta conferência. Because the problems are not the same at 15 years. At 50 years, it's not the same problem, and women and men have not the same problem. So they have to ask their doctor what they can do, what is better for them, and what they want to do, what it's easy for her to do, and what they enjoy. E segue o programa de provas no âmbito do Campeonato da Europa de Atletismo de Veteranos para as variantes de não pista, ou seja, estrada, corta-mato e também, naturalmente, marcha atlética. Tudo pronto para as provas, os diversos escalões aqui em competição em simultâneo, 30 km para o setor masculino, 20 km para o setor feminino. E a marcha entre os veteranos tem muita tradição. Em Portugal, não nos podemos olvidar da presença em vários Jogos Olímpicos do veteraníssimo Jorge Costa, que aqui estava como observador nesta competição, mas ainda aqui tínhamos a presença do António Pereira, um atleta também internacional, e alguns outros, como o Luís Martins, que também esteve em grande nível. Ora, e sempre na frente da competição podemos ver ali de equipamento amarelo a lituana radicada em Portugal, Kristina Saltanovic. É uma atleta que ainda há poucas semanas estava no Campeonato do Mundo de Seleções pelo seu país, prova que decorreu em Roma, portanto vê-se aqui o altíssimo nível que foi acrescentado com a sua presença nesta competição para os atletas veteranos. Ela viria a triunfar a prova absoluta à frente de muitos atletas. Ora, Kristina Saltanovic na frente do pelotão desta prova de marcha, e mais à frente, veja-se aqui este jovem, não é veterano, Daniel Elder, estava aqui naturalmente como extra em busca de boas marcas. Por acaso tem havido uma prática de abertura da ANAV, a Associação dos Veteranos, na participação de um ou outro atleta que busque alguns resultados mais competitivos, aproveitando o facto de estarmos aqui com a competição toda a desenrolar. Víamos ali as atletas portuguesas já da marcha com uma boa condição, e de referir que a Sandra Silva foi a vencedora em F40 em termos absolutos nesta competição. E ainda o Henrique Santos estaria também ali nos 30 km de marcha, um dos melhores veteranos também galardoados com as medalhas. Circuito de marcha atlética em Vila Real de Santo António, Campeonato da Europa de Atletismo de Veteranos. São 20 km para o setor feminino, 30 km para o setor masculino, e vemos já os dois primeiros na prova masculina são da Seleção Nacional, o olímpico António Pereira e também Luís Silva.
E de facto é o António Pereira, o atleta que se distinguia ali com os óculos escuros, que fez sempre uma prova muito aberta na frente. Ele viria a triunfar em termos absolutos, já iremos mais para a frente, e aqui realça era a grande corrida que estava a fazer a Kristina Saltanovic. Sempre ali já na frente dos atletas masculinos, embora eles tenham que ir para 30 km. E já uma passagem pela zona VIP da competição, oportunidade para escutarmos aqui Alexandre Monteiro, o presidente da Associação Nacional de Atletismo Veterano, que pela segunda vez organiza o Campeonato da Europa, justamente em Vila Real de Santo António. Já um primeiro balanço da competição em plena prova de marcha. Efetivamente, nós tivemos um crescimento de mais de 20%, desde a última edição até esta edição. Os nossos objetivos eram substancialmente superiores, nós íamos apostados em bater o recorde de participantes de todas as 15 edições, gostava que esta tivesse sido a melhor e a mais participada. Felizmente conseguimos hoje bater o recorde do maior número de equipas alguma vez presente numa estafeta de cross, e isso é um motivo de orgulho não só para mim, mas para todos os meus colaboradores, e é óbvio que esperamos que isto até ao final, até ao último dia, tenha correspondido ou corresponda ainda mais às expectativas dos participantes e dos parceiros que connosco apostaram forte. E continuamos a acompanhar as provas de marcha, setor feminino, aqui Alexandra Lamas. A atleta que viria a terminar no pódio do F40, das F40, aqui com uma boa progressão, Sandra Silva, a atleta que viria a ficar no segundo posto deste escalão, atrás da lituana Kristina Saltanovic. Neste percurso corretamente medido e certificado pela Federação Portuguesa, e a contar como possível de resultados virem a integrar as estatísticas europeias, portanto, o que significa o reconhecimento que tem um campeonato desta categoria. Vínhamos aqui a atleta italiana, uma mais jovem, ainda F35, que se iria imiscuir entre as 4 primeiras, com aqui mais uma passagem do atleta extra nesta competição. Numa altura em que voltamos a ter nas imagens Kristina Saltanovic, lituana radicada no nosso país, ela que esteve sempre na frente da prova, e no âmbito da frente do setor masculino, aqui o acreditado olímpico António Pereira, também ele a fazer uma estreia nestas andanças das provas de veteranos. Estreia e de forma brilhante, a liderar, mesmo tendo 40 anos, a liderar todo o conjunto de atletas, aqui alguns mais jovens. Luís Martins é outro dos atletas habituado a competir nestas provas de veteranos. Ele também foi campeão europeu em pista coberta já esta temporada. E aqui o líder, mas naturalmente como extra, em virtude da idade, Hélder Daniel Santos. Um atleta de 20 anos que tem competido ultimamente nas provas nacionais com um bom nível, e aqui a aproveitar esta oportunidade para tentar mínimos para os campeonatos sub-23. Kristina Saltanovic, dorsal 1260, olímpica já por 4 vezes pela Lituânia. Ela que ainda chegou a sonhar com a 5ª presença no Rio de Janeiro, mas tal não vai ser possível. É a sucessão a acontecer, como ela vai dizer adiante na reportagem. Sim, e a Kristina é uma atleta muito versátil e com forte presença quer em campeonatos do mundo, quer europeus. E nova passagem pela zona VIP da competição, oportunidade para escutarmos agora o histórico presidente da Associação de Atletismo do Algarve, Lara Ramos. Em termos de organização, nada a apontar, é o costume que eu costumo dizer. Já estamos habituados à associação com a Câmara, já estamos habituados, e claro, com o apoio também da Associação de Veteranos, já estamos habituados a fazer esses eventos de grande categoria internacional. Agora, o que eu noto nisso é a alegria das pessoas. Ainda hoje estive 2 horas a entregar prémios, alegria com calor abrasador, as pessoas ali de 70, 80 anos, a partir, portanto, é dos 75 até aos 100. Ontem um jovem de 91 anos a fazer 10 km. Aí a alegria com que eles encaram tudo isto, a alegria da entrega de prémios, fazem uma autêntica festa. Isto é bom
quando fazem por prazer. Agora, quando fazem por uma competição acérrima de luta entre as pessoas, acho que é mau. Era uma mensagem que eu dava sempre às pessoas quando eu entregava as medalhas. Acho que isso é fundamental. Agora, realmente foi uma manifestação desportiva aqui em Vila Real Santo António, mais propriamente em Monte Gordo, que é ímpar, porque tivemos 150 atletas numa prova de 30 km e 20 km de marcha, que é a primeira vez que encontramos isso em Portugal, porque havia o apoio do público, havia equipas de vários países que eram autênticos familiares, lutavam, gritavam. Isto é importante. É uma mensagem que eu digo agora para os portugueses: pratiquem desporto, que é bom. Não um desporto competitivo, mas a partir dos 40, 35, pratiquem, porque os outros é competição, até é competição. Isto é uma competição diferente de toda aquela da medalha dos Jogos Olímpicos, mas é uma competição. É uma coisa que eu quase que chorava a ver, a alegria dos senhores de 80 anos. É fantástico. E regressamos ao circuito de marcha, dorsal 1275, a portuguesa Sandra Silva, a segunda classificada na competição. Sim, e a Sandra é outra das atletas que tem participado em provas internacionais e em termos dos campeonatos nacionais está sempre nas melhores posições. É claro que com um setor fortíssimo onde está a Ana Cabecinha, Susana Feitor, Vera Santos e Inês Henriques, é de facto mais difícil prevalecer estas atletas. Ora, no alinhamento do setor feminino desta prova europeia de marcha, Cristina Saltanovic na frente, Sandra Silva na segunda posição, tínhamos a italiana Tatiana Zucconi na terceira posição e na quarta a portuguesa Alexandra Lamas. E aqui está a atleta com um semblante sempre muito feliz. Ela está a desfrutar claramente desta prova na zona do abastecimento e viria a terminar muito bem esta competição no Algarve, nestes 20 km de marcha, com resultados finais muito interessantes para todos os atletas. Estamos a acompanhar o Campeonato da Europa de Atletismo de Veteranos para as variantes de não estádio, ou seja, corta-mato, estrada e também, naturalmente, marcha atlética. Estamos a acompanhar as provas de marcha atlética, 20 km para o setor feminino, 30 km para o setor masculino. Veja-se aqui a fortíssima dimensão das presenças nesta prova. E vamos para o desfecho. Cristina Saltanovic, imparável, segue e completamente isolada para a linha de meta. E de facto aqui ela já levava cerca de 10 minutos de avanço, viria a consolidar esse tempo final com 1 hora, 39 minutos e 37 segundos aqui a cortar a meta, Cristina. Vantagem para Cristina Saltanovic, uma lituana radicada em Portugal, ela que ainda chegou a sonhar com a 5ª presença olímpica no Rio de Janeiro, mas tal não será possível. Bem, esta é a minha estreia nas provas dos veteranos. Bem, este ano também estava a tentar ir aos Jogos Olímpicos, tinha mínimos, mas não consegui porque tinha mais novos, concorrência que cresceu entretanto e ficou melhor do que eu. E eu optei então resolver, em vez de ficar última na cidade, como se diz, ser primeira na aldeia. Não desvalorizo provas dos veteranos porque são muito competitivos, de facto adorei, é uma experiência fantástica porque pelo apoio, mesmo pela amizade e pelo convívio, eu acho que não é bem igual às provas dos absolutos, claro, nível também é diferente, mas não posso dizer que ganhei com facilidade, lutei, sofri, não foi fácil, mas adorei esta experiência e acho muito giro. E espero que continue, espero que vai haver mais provas. Será que um dia pode ser os campeonatos do mundo aqui em Portugal e eu participarei com certeza e com todo o prazer. E vamos já para a segunda classificada em termos absolutos nesta prova, também do escalão de 40 anos, Sandra Silva de Portugal. A sua satisfação no fecho de prova, 1 hora 48:44. Ela viria a recuperar um bocadinho, mas conseguiu aqui o mais importante, que era chegar no pódio, já que tinha a Cristina Saltanovic pela frente. Sim, muito duro. A prova ontem já gostou, foi muito calor, mesmo às 8h30 da manhã foi complicado. Hoje foi tentar manter o ritmo,
e sair quando tinha que arriscar. Quase perdia com a italiana, mas consegui. Apesar dela ser dos 35, não gosto de perder, tem que ser. E assim o pódio absoluto: Cristina Saltanovic em primeiro, depois Sandra Silva, na terceira posição Tatiana Zucconi, Alexandra Lamas, também de Portugal, a quarta classificada. É oportunidade para escutarmos também uma histórica da marcha, Maria Alice Fernandes, nos mais 60. Como foi? Olha, ontem correu mal, não entrei na prova, correu um bocado mal. Hoje, por acaso, entrei logo na prova de início e correu bem até ao fim. Com o apoio dos colegas, correu tudo muito bem. A vontade de marchar continua aí? Sim, também é preciso muita força de vontade. Porque se não houver força de vontade, não adianta nada. E acaba por dar o exemplo a todos? Sim. Talvez a mais velha das pessoas que estão aqui. Pelo menos das portuguesas, sou a mais velha. E tenho outra que ganhou ontem, escalão também de 60. E agora o desfecho no setor masculino. Um desfecho muito nivelado, ali com António Pereira claramente a desfrutar da competição. Vem ali com um bom semblante, com o Luís Martins também, outro dos atletas que estavam no final. E Luís Correia, outro dos marchadores que atingiram uma boa prestação, mas de facto o António Pereira viria a dominar. Foi dos poucos atletas que nestes campeonatos, os atletas de um escalão superior, que conseguiram vencer em absolutos. Normalmente são os atletas mais jovens que conseguem triunfar. No caso da marcha foi precisamente o António Pereira a vencer, e já vimos ali o trio de portugueses que estavam na frente. E mesmo antes do fecho da prova masculina, nova passagem pela zona VIP da competição, Campeonato da Europa de Veteranos, pela segunda vez no nosso país. Olhamos agora para dois dos principais elementos da organização desta prova, uma logística de peso presente em Vila Real de Santo António. Tremenda, sim. São 3 dias com provas com 5 momentos diferentes, com corta-mato, provas de estrada, provas de marcha. Sempre acabar um evento, preparar o próximo, é uma logística muito, muito grande. Qual a dimensão da organização em termos de pessoas? Quantas estão aqui envolvidas? Eu não sei dizer ao certo quantas pessoas estão, precisamos sempre de mais. São sempre poucas porque os que cá estão a trabalhar muito, dia e noite. Francisco, isto já é uma logística de peso. Sim, isto já é uma logística que suporta uma estrutura com algum peso. E que, apesar disso, não é fácil trabalhar, ainda por cima com a questão de termos muitos atletas em competição, torna-se complicado, mas nós conseguimos desenvolver o nosso trabalho de forma a que as coisas corram da melhor maneira possível. E voltamos ao circuito de marcha, acompanhamos a seleção nacional. E aqui temos o Luís Silva, o atleta que viria a triunfar em M45, aqui aparenta já estar com alguma dificuldade mais. Recorde-se que ele seguiu sempre na frente durante vários quilómetros com o António Pereira e viria certamente aqui a quebrar um bocado, ele que já foi campeão europeu de pista coberta também esta temporada. Já aqui vimos o desfecho da prova feminina, agora vamos acompanhar o desfecho da prova masculina. Estamos a acompanhar o Campeonato Europeu de Atletismo Veterano para as variantes de não estrada, e aqui o olímpico António Pereira é segundo classificado em termos absolutos neste momento, na medida em que o primeiro está como extra, o Hélder Daniel Santos, mas é o António Pereira que está na liderança oficial da prova. E de facto, nestes casos, a presença de um atleta extra é só para efeitos estatísticos e de marca. O que conta para o campeonato é o que vinha aqui a desenrolar-se, e tínhamos aqui dois atletas portugueses, o Luís Correia e o António Pereira, um no escalão de 40 anos e o outro no escalão de 35. Voltamos para o Hélder, aqui a fazer uma boa prova, a conseguir certamente um bom resultado nesta distância de 30 km, não é muito habitual em Portugal. É à frente da competição masculina, aqui a distância de 30 km, prova de marcha, Campeonato da Europa de Veteranos. O Hélder Daniel Santos aqui a participar como extra. Pudera, é um jovem de 20 e poucos anos, aqui numa competição
Master. Circuito em Vila Real de Santo António e vamos então acompanhar o desfecho de prova. O Daniel acaba por fazer aqui um registro assinalável de 2 horas, 31 minutos, 47 segundos. Sim, cerca de 3 minutos de vantagem sobre o vencedor absoluto destes campeonatos de veteranos, que é o António Pereira, que já iremos ver, mas para já é uma boa marca para este jovem Hélder Daniel, com este resultado certamente a deixar bem vincada a sua condição nesta temporada. Hélder Daniel Santos, o mais forte, mas extra, e aqui o grande vencedor, António Pereira, 2 horas 32:41. E de facto aqui o António Pereira a triunfar nessa sua estreia em campeonatos da Europa, é um atleta de 40 anos a vencer todos os outros. Vimos aqui também Luís Correia, este sim, um atleta de 35 anos aqui a terminar, é o segundo, mas a medalha de ouro também neste escalão. É uma experiência diferente da que eu tenho vivido aqui há uns anos atrás, né? Que eu venho da alta competição, atleta de estar noutros palcos europeus, campeonatos do mundo, Jogos Olímpicos. É uma experiência diferente, mas é uma experiência que é a primeira vez que estou nesses palcos. Foi uma experiência enriquecedora, que vim ver novas, como é que isto era, e estou agradado com este todo o meio, com esta multidão a apoiar, e por mais no nosso país e em Portugal. Uma nova experiência para o olímpico António Pereira. Chega também o Luís Silva. Luís Silva quebrou bastante nos metros finais, mas ainda assim deu para vencer no seu escalão de mais de 45 anos. Oportunidade para escutarmos aqui também Conceição Cabrita, vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, entidade uma vez mais anfitriã da prova. Ora, a autarca, há 11 anos atrás, também esteve na organização da prova. Realmente, há 11 anos eu estive presente, mas como voluntária da Cruz Vermelha, que demos apoio médico aqui neste evento. Evolução muito, lembro-me nessa altura a quantidade de pessoas que havia, mas o que noto agora é que as pessoas estão muito mais profissionais. O que é que eu quero dizer? Vê-se mais jovens, gente menos velha, menos idosa e, portanto, com toda a garra para... São veteranos jovens e, portanto, com toda a garra para a competição. Sim. E vamos então para a prova que encerrou este Campeonato da Europa de Atletismo Veterano pela segunda vez em Portugal, pela segunda vez em Vila Real de Santo António. Aqui agora a prova da meia maratona, tudo pronto para a partida. Sim, e aqui a meia maratona já tinha aqui a presença de atletas com algum nome no meio fundo português. Lembramos-nos do Jorge Varela, que até venceu a maratona no ano passado. Vimos também ali a presença de Carla Machado, outra das atletas internacionais no corta-mato. Portanto, um conjunto de nomes bem conhecidos que viriam evoluir aqui nas ruas de Vila Real de Santo António, num percurso que se iniciava em Monte Gordo, um percurso medido, portanto certificado, e todos os resultados seriam e são válidos para efeitos estatísticos. Refira-se que muitos destes veteranos não fazem apenas uma prova, vêm efetivamente para participar. Há de resto quem tenha feito o pleno. 10 km de estrada, corta-mato, marcha e também a meia maratona. Sim, há um aproveitamento. Isto é uma festa, praticamente estes campeonatos de veteranos são algo mais, é um juntar de família, praticamente, e eles desfrutam ao máximo das provas e, portanto, preferem aproveitar, já que há uma deslocação para uma competição deste nível, eles aproveitam para participar nas diferentes distâncias. E aqui o Jorge Varela, já na posição de vantagem, em forte discussão com o atleta belga, o que de resto aconteceu durante toda a prova. Sim, e o Jorge Varela é um atleta muito experiente, é um atleta que conhece bem esta região algarvia. Ele é representante de clubes da região e é muito conhecido nestas grandes competições, até mesmo em meias maratonas em Espanha. E aqui temos a Carla Machado, uma das atletas que também se começa a estrear nas grandes competições para veteranos, o que deixa antever a possibilidade de estarmos sempre em bom nível. Vimos ali também uma atleta que tem participado na marcha e na maratona.
aqui uma grande luta. E ali a primeira classificada também a passar por nós no setor feminino, Jacqueline Martin. A Espanha também muito forte em todo este europeu. Sim, de facto, e é de realçar que, aproveitando esta proximidade geográfica, os espanhóis tiveram 260 representantes, foram a seleção que teve mais representantes. A seguir foi Portugal com 225 atletas e depois mais 4 países com perto de 100, a Grã-Bretanha, a Alemanha, a Itália e a Suíça. E de novo nas imagens vê-se estatura muito alta, a espanhola Jacqueline Martin, líder da meia feminina. Uma atleta também bem conhecida em termos internacionais, a Jacqueline Martin. Ela sempre foi orientada pelo empresário Miguel Mostaza, aqui a participar nestas provas de veteranos, apesar da sua condição e experiência em termos internacionais, mais alto nível competitivo, aqui em busca de um título europeu. Entretanto, nova imagem que mostra bem a fortíssima dimensão dos atletas presentes aqui neste europeu de veteranos. Jorge Varela, um homem da casa aqui na condição de líder, quase isolado. Stijn Fintsionen, da Bélgica, o segundo classificado, mas bem mais para trás, a perder caminho. Sim, e o Jorge Varela refira-se que já tinha vencido a prova dos 10 km, aqui claramente bem destacado, dar boa conta de si, ele que vai terminar na primeira posição, o Jorge Varela, campeão M35. 1h07:26 para Jorge Varela, depois o belga Stijn Fintsioen com 1h07:40. Alexander Dias, também da Bélgica, o registro de 1h08:46, o terceiro classificado, e assim ficava completo o pódio. Foi muito bom e um bocado difícil porque o cansaço já é muito, a época já vai longa, mas isto é um percurso espetacular. Como estamos em casa, o apoio é muito forte e é motivador. A carreira segue agora mais nos veteranos? Claro, é o meu escalão, tenho que, por enquanto ainda planeio continuar e vamos ver o que é que isto dá. E vamos já para o desfecho do setor feminino, a espanhola claramente em vantagem, a espanhola Jacqueline Martin. Sim, a Jacqueline vai triunfar em termos absolutos no escalão mais jovem, digamos assim, já que no escalão seguinte também aparecia a outra atleta espanhola. Jacqueline Martin a vencer, escalão F40, 1h17:48. Dolores Marco a segunda, escalão 35 anos, 1h21:49. E a Carla Machado, a terceira, a melhor portuguesa, escalão 45 anos, 1h21:55. Estoy contenta y bueno, la verdad que yo vivo en España, pero en Ávila las condiciones climatológicas son muy diferentes y he notado mucha diferencia de humedad y de calor, allí hace mucho frío todavía y bueno, ha sido difícil, pero bueno, muy contenta, al final iba primera y digo, eso es lo que me iba dando fuerzas para terminar la cursa. Ontem estava bem mais calor, mas ao mesmo tempo também estava um bocado de umidade e também, isso também não favorece muito. Mas pronto, fui primeira do escalão com grande vantagem. As duas primeiras não são do meu escalão, sou campeã da Europa. Pronto, é bom, é sempre bom. E assim vamos caminhando para o fecho de reportagem no Campeonato da Europa de Veteranos, variantes não estádio. A animação foi uma constante ao longo de todo o fim de semana em Vila Real de Santo António. Hola, soy Miguel Vázquez de Valencia, encantado de correr aquí en Portugal, en Vila Real de San Antonio, el europeo, y muy contento porque me ha salido muy bien la carrera y el circuito es fenomenal para hacer una gran marca. Muchas gracias. Okay, hi, my name is Alex Rowe, Great Britain, from Lancashire in the northeast. Very cold up there, great to come here, lovely bit of sun, great championships. I thought I wouldn't finish today, but I've got round in a half decent time, so thank you very much. Portugal! Hello, we come from Germany, from a different from Germany. We enjoyed to stay here, a beautiful village here, a beautiful event. Thank you. But nevertheless, a hard race. Moi, je m'appelle Patrick Trubert, je suis français, je viens de Compiègne, dans le nord de la France. Je suis arrivé depuis jeudi. J'espérais faire moins d'1h30, mais j'ai fait qu'1h31. Bon, tant pis, très dur, mais très bien. Bonne organisation, super. À refaire.
E assim foi a reportagem da segunda edição em Portugal do Campeonato da Europa de Atletismo Veterano, variantes não estádio.